Oi, bicho, tudo bem? Aqui colocamos estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos continuar o assistente de mortuário. Eu gostei bastante de fazer a primeira parte e eu espero que vocês tenham gostado também. Vi que a recepção foi um tanto interessante, passando aí a casa até dos 1000k de assistidas. Então, no caso agora eu vou continuar a jogatina, aproveitando também algumas questõezinhas de narrativa, explicação sobre a questão de embalsamento e algumas experiências interessantes que tive com o paranormal, tanto com quando não é experiente e depois com algumas experiências mais interessantes. Para a galera que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Qualquer coisa é só voltar no primeiro vídeo, vou deixar aqui linkado para você ir lá assistir, de lá você pode voltar para cá. Mas dando uma recapitulada, basicamente nós somos uma assistente de mortuário onde a gente foi conseguir, estava tentando emprego junto com o nosso professor. Tivemos um pouco uma experiência, mas ele mandou a gente para casa e ficamos com aquele receio se a gente tinha sido contratada ou não. Como ligaram pra gente dizendo, ó, quero que você passe a noite aqui, tem 3 corpos que a gente precisa resolver, e a gente voltou. Mas parece que depois de uma experiência negativa, o nosso chefe disse que tem alguns fatores paranormais envolvendo cuidado com demônios. Eu ainda não joguei, então como vocês podem ver aqui, ó, turnos concluídos, vezes possuídas, demônios banidos, corpos embalsamados e corpos queimados, né, com que os possíveis finais. Então eu vou acompanhando com vocês, se caso a gente morrer, a gente morreu, caso a gente possuído, seja possuído, mas vamos ver até onde a gente vai conseguir. Então bora lá, vamos continuar. All right, guess I'll head to the back and get started. Então parece que devido ao fato de o salvamento ser feito em alguns pontos, a gente retrocedeu. Então eu vou dar uma pulada naquilo que já aconteceu, que foi a explicação demoníaca. Bom, pessoal, vamos continuar desse ponto, né? E vamos ver se a gente já consegue. Já vi lá 2 tapes, um explicando que eu preciso encontrar o nome e queimar o corpo certo, e outro que eu preciso, de uma certa forma, rabiscar num papel. A gente já entrando no quesito narrativo em relação a isso, é bem legal porque uma coisa que é muito interessante quando a gente fala sobre construção do suspense do terror é uma que algumas pessoas chamam de Doom Clock, né? O Doom Clock, na verdade, ele é um relógio do apocalipse que diz que quanto mais próximo da meia-noite, mais próximo nós estamos em extinguir a raça humana. Então, a partir dessa terminologia, a gente utiliza isso também nos fatores narrativos, principalmente nos RPGs mais épicos, onde o Doom Clock corresponde à janela de tempo para o ápice da história ou para algo que pode ser o grande finalizador. Então é interessante porque entender qual é o seu Doom Clock é algo bem legal. Porque o Doom Clock ele vai estipular para você o seu tempo, no caso você escritor, escritora mestre, você estipula esse Doom Clock, de preferência dias in-game, ou no caso na narrativa, dias corridos dentro da narrativa, que com isso você consegue ter um maior controle e estipular a evolução dos acontecimentos. Isso é o mais interessante e o mais importante, que é a evolução desses acontecimentos. Essa evolução vai dizer para você o quão mais próximo está de algo e as consequências de escolhas. Porque uma coisa muito triste, principalmente num RPG, é quando o jogador entende que as escolhas não fazem sentido, ou no caso, não têm importância.
E você, como leitor, também identifica que não importa quais sejam as escolhas daquele personagem, as coisas já iriam acontecer. Claro que para o personagem você consegue dosar um pouco melhor, porque você pode realmente colocar que as escolhas dele realmente não importam, dando a sensação para ele de que o destino está selado ou coisas assim. Já que no caso dos jogadores, caso você seja mestre, é interessante você sim construir o Doom Clock com as relações de acontecimentos, mas module os acontecimentos de acordo com as escolhas dos jogadores. Obviamente não estou falando que você tem que mudar os acontecimentos, algo que pode ser interessante se a sua capacidade de improvisação for interessante, só que no caso você percebe que estágio 1 tal coisa, estágio 2 tal coisa. Entre o estágio 1 e o estágio 2, você percebe que existe meio que um personagem que tenta sabotar o outro. Então, a partir desse sentimento, você pode ir sabotando. E por que eu estou dizendo nisso? Considerando que dentro da fita cassete número 3 disse sobre o rabiscar. Esse rabiscar que mostra a questão muito fortemente da evolução da possessão. Existe uma justificativa muito interessante dentro da ideia da galera que trabalha com possessão demoníaca, no caso, retirar o livramento, vamos chamar assim, que existe uma capacidade mediúnica onde você consegue transcrever as mensagens do espírito que está em contato com você. Tanto que a gente chama aqui de psicografia, onde você recebe a mensagem telepaticamente e você escreve dentro de uma sonolência. Claro que existem tipos e tipos, tem pessoas que são 100% conscientes, então é como se ouvisse uma vozinha e você escreve com as suas próprias palavras, com as suas próprias letras, e algumas pessoas que são inconscientes, que permitem que o espírito escreva com maior liberdade. Então é interessante porque aqui essa proposta do rabiscar tanto traz pra gente, espectador, leitor, jogador, o quanto mais próximo do final, entre aspas, estamos. E é interessante porque ele traz um pouco dessa experiência psicográfica, onde que quanto mais próximo você estiver de tal situação, tal ocorrido, mais os rabiscos não farão sentido. Por quê? Porque vai se tornando cada vez mais forte essa possessão e esse deixar você dentro do seu subconsciente, fazendo com que você escreva de coisas estranhas. Então, mas agora, só continuando. Essa pranchinha terá usada para o formulário de acompanhamento de tarefas no necrotério, beleza? At least I can keep track of things. Vamos procurar tanto o tape 2, né? Interessante, quanto... O pior é que agora tudo que olha já dá uma ideia estranha, né? Porque temos aqui o crucifixo, temos aqui a imagem de uma mulher e meio que um pouco a ideia de estar possuída também. Então, vamos lá. Eu particularmente vou deixar todas as portas abertas. O espírito que bata as portas, eu tô nem aí, porque não quero um medão loucamente. Então, ó. Então, no caso, é aquilo. É aquela mesma sequência que a gente fez anteriormente, então é só manter. Só que tem um ponto maior que o reagente no velho armário. Então, aquela chave velha tá trazendo um tanto aqui. Bom, vamos lá. Então, no caso aqui, o meu gato tá aqui no fundo me dando muito susto porque vai ficar miando. Beleza. Tem aqui 5 corpos. Temos aqui particularmente, vamos lá, temos aqui Maurice Maio, não tem nome, Arden Cox, Mariana Cummings e não tem... Então, no caso, são aqui esses três aqui. Eu vou por ordem. Maurício.
Tem cara de ter tido alguma morte relacionada aqui no peito, me parece, mas vamos ver o que está por vir. Já aqui Ele disse que de tempos em tempos eu tenho que rabiscar. Eu não sei dizer o quando. Criminal building. Lock me in here. Scare the shit out of me. No caso, eu ainda não descobri como que eu faço para conseguir virar isso com mais facilidade. Não sei se eu precisaria mudar a sensibilidade do mouse ou o que seja. E o legal também é que quando a gente fala sobre a questão de ambientação, é bem interessante porque ter luz piscando, obviamente é um clichê, mas cria já dentro de um repertório comum o fato de que a instabilidade. Porque o que é interessante é que a galera fala assim, não, existe, mas por que carambas, dentro do consciente popular, diz que luz piscando tem a ver com demônio, né? Eu acredito que tem muito mais a ver com um simbolismo de dois fatores. Primeiro, com a própria ideia de que a instabilidade da luz piscante Alright, let's check you out. já traz esse fator, e sem contar também de que, como os demônios, no caso, né? Vamos chamar ele de demônios, tem muita relação ligada com a escuridão, tirar a luz, fazendo com que você se sinta acuado, é o que ele faz. Porque fazendo isso, você baixa. Dentro do espiritismo, a gente diz que a nossa vibração, né, o quanto nossa mente ela está ativa, gerando uma vibração mesmo, né, uma estrutura vibrante, e essa vibração, de acordo com a sua com o seu tipo de vibração, ele não consegue entrar em ressonância com um demônio. Então, claro que existem diversas formas desses espíritos, desses fantasmas, desses seres inferiores conseguirem manipular os nossos pensamentos a partir de medos, enfraquecendo essa vibração, porque ao diminuir a vibração ele consegue entrar em contato mais fortemente. Então, quando a gente fala sobre essa luz piscante, traz essa ideia. Vamos lá, Maurice Maio, 25 anos, eles têm aqui 4 fatores que precisam ser avaliados, né? Vamos lá. Começar. Eu falei pra vocês, eu gosto de começar sempre pelo pé. Então, nada de especial. Parece que já tá há um tempo, a gente consegue até perceber esse brilho que tá em volta aqui do pé. Ver se tem mais alguma outra coisa aqui na perna que chama. Eu vou tomar muito susto. Hello? Nope, nope. New job. I'm getting out of here. Eu não posso sair. Mas tá tudo fechado e o Maurício parece estar possuído. Então, vou anotar aqui, Maurício, sessão. E eu preciso encontrar alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Então, Whatever. Just grab a body and get started.
Whatever. Tá, é que eu preciso... Ah, eu preciso da senha. Mas beleza. Tomei susto. Pernas. Beleza. Pernas não tem nada de especial. Vamos para o braço. Screw this. I'm getting back to work. So stupid. Quando aparece símbolo, significa que salvou. Tá. Temos aqui alguns furúnculos aqui na questão da mão. Que ela sempre traz como manchas. No caso... E é interessante, até eu vou voltar lá. E o que acontece? Quando a gente fala sobre os miasmas, principalmente relacionado aos miasmas relacionados à crucificação, é muito comum a galera falar assim que os miasmas aqui, mão, apesar de que o correto biologicamente seria aqui no pulso, mas alguns falam que os miasmas de Jesus, que são ferimentos, palmas das mãos, pés, aqui na altura do coronário, né, aqui na altura da testa, e por consequência o coração, que são meio que os ferimentos de Jesus em relação à crucificação, coroa de espinhos e no final a lança que perfurou, né? Então é interessante porque, já que estamos falando de possessões demoníacas, ter alguns fatores que geram essa ideia religiosa é algo interessante. Se você for puxar algo mais pro realismo, trazendo aqui pro nosso mundo real, coisas que são relacionadas a esse ponto de, realmente, ferimentos aqui no pé, problemas de coração, pode gerar essa ideia de miasmas e esses signatários, né, relacionados à questão de Jesus. Se por acaso você for fazer isso dentro do seu mundo fantástico, da sua ficção, ter previamente alguma explicação, alguma palestra, alguma informação que consiga remediar a essa coisa, ou mais pra frente, ou durante a explicação, explicar. Então, tem um ferimento aqui perto da terceira costela do lado direito. Ok. É porque existe uma lenda que diz que não sei o que, tal, de um tiro. Então é interessante você gerar esses pontos e, obviamente, dar algumas relações futuras em relação a isso. Também é sempre muito interessante. E mão aqui não tem nada, não existe nenhum tipo de, né, simetria, mas temos aqui essas aqui, que no caso, vamos ver o que ela colocou como irritação. Pode ser irritação, pode ser cicatriz também, é algo que pode ser encontrado. Então a gente pode ver. Não vou atender, não vou fazer, não vou nem olhar. Tudo pode ser manipulado, então não vou nem ver o que pode ser. Então, contusão. Pode ser uma contusão, teria que talvez fazer um apalpe para saber se existe uma contusão mais profunda, se poderia ser uma penetração, ou no caso algum rompimento. Então, no caso aqui não teria como a gente ter uma noção tão primorosa do que tá, porque não foi necessariamente uma perfuração travessante, mas é algo importante. Aqui atrás não tem nada de especial, mas temos aqui, ver se tem alguma coisa aqui, coluna, braço, cabeça. Nada de especial. No caso, observado tudo? Não, é cabeça pra gente averiguar cabeça. Então, averiguar cabeça. Pra cá. Novamente. There we go. Aqui. Mas
colocando aqui do outro lado. E é interessante porque aqui a boca não tá tão aberta, mas seria mais simples fechar aqui e até mesmo essa é a ideia. Então, por enquanto a gente teve irritação, contusão, irritação, manchas, né? Então, por enquanto foi algo tranquilo, mas a gente tem que ver coisas importantes. Por quê? Já que temos que identificar qual seria meio que talvez um demônio, por ter contusão, por ter manchas, né? Chama irritação. Será que esses sintomas têm a ver diretamente com o negócio? Registro. Maurício, 25, na sua cabeça, ombro esquerdo nada, ombro direito contusão, perna nada, braço esquerdo manchas, braço direito enviar. Need to file a copy up front. Agora entra aquele ponto. Alguém bateu na porta. Vamos falar um pouco sobre agora fatores narrativos que eu acho que são interessantes. Isso é uma desculpa também porque eu tô com puta medão e eu quero empurrar o máximo os sustos? Também. Mas, o que é interessante? Quando a gente fala sobre o medo, temos que encontrar elementos relacionados ao medo. Então, fatores como medo do escuro, medo da dor, medo de estar sozinho, medo de estar em público, medo de aranhas, medo de agulhas. Temos diversos medos diferentes e, a partir desses medos mais comuns, encontrar elementos que consigam engatilhar esse medo. Se estamos sozinhos, dentro de um local onde temos 3 corpos, sendo que um deles está possuído pelo demônio, precisamos encontrar esse nome e depois queimar o corpo certo. Beleza. Então, se estamos sozinhos, só estamos com o demônio. O nosso chefe / professor disse que tudo pode ser manipulado e nada deve ser tratado como uma verdade e, de tempos em tempos, temos que rabiscar para saber o nosso Toon Clock. E a gente escuta raios para sempre baixar nossa guarda. Luz piscante para baixar nossa guarda. Batidas na porta para dizer que nós não estamos sozinhos, ainda mais se tem aquela arfada no começo, são elementos que vão trazer muito impacto direto com a narrativa que a gente quer fazer. E quando você for construir uma narrativa, encontrar elementos que reforcem toda essa paranoia. Se você acha que você está sozinho, gere coisas para provar que não. Se você tem certeza que tem alguém, construa situações que comprovem que você está ficando louco. Então, busque esse tipo de situação e sinais que possam gerar esse tipo de narrativa. O que é um ponto importante também são trazer elementos de estranhamento. Nós não podemos sair. Deixamos a porta fechada. Agora a porta está aberta, nos convidando a sair. Será que um possível final seria eu sair, já que tive contato minimamente com alguma possessão, tanto que o Maurício se levantou? E ao sair, levarei o demônio para fora daqui? Não quero testar esse possível final. Então, apenas irei. Time to embalm. Beleza. Eu prefiro fechar. Eu vou
vou deixar aqui aberto. Queria já estar comigo. Então, vamos pro embalsamento, né? Lembrando aqui a ordem que a gente for fazendo, então não importa muito. É sempre a mesma questão. Só vamos para as agulhas. Esse. Máscara. Sonda. Essas merda. Abrindo as portas, velho. Pariu. Inferno, viu? Tá. Injetor. As agulhas. Eu quero ver se ficando aqui... Eu não queria ficar de costas pra lá. Mas... a gente meio que já sabe o que tem que fazer, né? There we go. Dá aquela olhadinha, né? Básica, porque bate aquele medinho monstruoso. Onde agora estão os tampões? Mesmo? Em cima. Então. Algodão. Puta merda. Ferramenta de expulsão. Ah, vamos ouvir já. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. The 3 objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere, so look on walls, under objects, inside furniture, anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them, so check regularly. Once you uncover the sigils, use the Night Shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the retort. Aqui os símbolos para fazer o negócio. E é interessante porque agora a gente fala um pouco, né, sobre a questão dessa construção de ambientação e cenário. Você criar símbolos são interessantes,
Porque assim, aqui no caso são símbolos aleatórios. Pelo menos por enquanto não identifiquei nenhum deles ou entrei em contato com o database do professor para identificar se existe alguma transliteração fonética ou de letra, porque no caso aqui são 12 símbolos, né? No caso a gente tem muito mais do que 12 letras diretamente no alfabeto greco-romano. Então, no caso, não sei dizer se existe alguma relação ou não. Porém, caso você queira fazer no seu mundo fantástico algo que, não necessariamente uma conlang, porque talvez seria um pouco too much, mas criar alguma relação simbólica entre alguns significados, significância e toda essa comunicação seria algo interessante para trazer um pouco mais de profundidade. E caso você queira criar um mistério onde seja possível a identificação e a criação desse mistério como forma de identificação, é algo bem legal. E como, por exemplo, acontece aqui em Sherlock Holmes ou aqui em livros, no caso da Agatha Christie, trazer sinais onde o leitor consiga entender e criar as próprias ideias é algo bem interessante. Até mesmo você, mestre, construir situações onde os próprios jogadores possam utilizar das suas próprias mecânicas. Caso o jogador não consiga, você pode pedir para rolar um teste e dar alguma dica a mais para um personagem mais inteligente e tudo mais, porém, é algo que vale a pena sempre ser identificado. Eu já vou pegar um frasco desse porque tem que colocar um negócio no embalsamento, né? Então agora eu preciso ficar de olho em todo e qualquer sinal que possa ser. Tá. O acesso, cartão de acesso. Ok. Chaves extras. E não. Preciso muito de uma chave para o alçapão lá fora. Estamos com poucos limpadores. Você mencionou ter alguns guardados lá. Eu sei que não confio em ninguém para ir lá, mas ter uma cópia de chave tornaria as cópias muito mais fáceis para tudo. Só que tem algumas relacionadas ali no fundo. Rebecca. Cartão dela. Rebecca, o Raymond me pediu para assumir o reabastecimento do restante de suprimentos na sala de vazamento, mas aqui é tão cheio de segredos que parece que recebo instruções diferentes todos os dias. Não ficar do jeito que você está acostumado. Zoe. PS, você poderia pedir para ele parar de me chamar de Zoe? Quem me chama assim? O legal dessas cartinhas é que cria um aprofundamento narrativo, porque aqui mostra essa paranoia do Raymond, onde, dependendo da situação, coisas precisam estar, você precisa estar meio que antenado em cima disso e criando essas expectativas, além de criar um certo tipo de aprofundamento do próprio personagem, porque o nome dela é Zoe, né? E talvez ele deve chamar ela de Zoe, e isso a incomoda de uma certa forma, então eu acho que vale a pena ter essa identificação possível em relação a situações diversas, né? Onde estão esses algodões? Algodão. Algodão para tampar o rosto do Maurício. Estão. Olhos do Maurício. Ok. Só o... I can't hold anything else. I can't hold anything else.
Não, tranquilo, eu só quero Eu quero só os algodões. E... Agora... Lá de novo o olho do amiguinho. All right. Perfeito, né? Então, rosto do amiguinho, tranquilo. Agora vamos misturar as coisas. Mas no caso... Obviamente, já estou colocando o que ela chamou de reagente nefasto. Então, vamos encontrar todas as coisitas aqui. Preciso. Aldeído. E não importa a ordem. Aldeído só. Bolsa de infusão. Essa fudido. Alguém está batendo. Isso tem cara de ser batida lá. Tá. Eu vou ignorar. Eu vou ignorar. Ignorar. Ignorei. Ignorei. Só precisa achar aumentar não. This is all your fault. I regret every second with you. Time is running out, Rebecca. Ah. Beleza. Ou seja, o demônio já está comigo. Se o demônio já está comigo,
Agora eu preciso... Ó. Meu campo de visão já está levemente distorcido. Lá dentro, isso acontece. Ou seja, aproximação da coisa ruim. O grande chance do negócio é que você percebe que, por exemplo, da mesma forma que existe a ideia da psicografia, que eu até comentei com vocês um pouco no começo do episódio, interações visuais e auditivas são extremamente comuns. Tanto visuais, com observação mesmo, quanto a clarividência, na ideia de luzes e auras e tudo mais. E a audição é muito comum também. Normalmente, a galera que tem visão não necessariamente escuta, nem tem muito que escuta vê, mas existem umas interações que podem ser interessantes. Então, é muito fácil é muito fácil ter essas interferências. E como eu disse para vocês, tanto com a proposta de mudança de vibração corporal, você pode até colocar, por exemplo, que o espírito, ou o demônio, aquilo que estiver para possuir, ele pode interagir com algum tipo de sentimento. Muitas vezes relaciona medo, angústias, raiva, ou outros sentimentos mais pesados, né? O que puxa mais para algo material e menos para o superior, para o fluídico. Então você pode até mesmo estipular etapas dentro do seu Doom Clock a partir de que cada situação diferente vai gerar uma aproximação, um afastamento. Não precisa que os jogadores necessariamente cheguem até o final do Doom Clock, mas fazer com que essas situações transformem-se em algo, isso aí realmente é algo que vale a pena. Ah, mas que cacete. Cadê eu tomando susto? Existem algumas mediunidades que a gente chama de translocação. É a capacidade de mover corpos de um lugar para o outro. Então, precisaria de uma quantidade ectoplásmica monstruosa para fazer o que acabou de ser feito. Ou, na verdade, foi apenas uma deslocação de mentes e a minha percepção mental ao fazer voltar fez com que algo acontecesse. Ali se mantém meio, no caso, embaçado a situação. Então,
Talvez algo aconteça agora, mas eu não conseguia jogar o galão. Talvez agora eu consiga. Vamos ver se eu consigo agora. Tá. Ah, mas que inferno. Tá mandando eu cortar minha garganta. Acredito que possa ser até minha própria letra. Mas a gente... por enquanto, só ignora. Ai, mas que cacete. Do tinha dele. Tá piscante a luz novamente. All right. Bem, parece que o Maurício tá limpo. Estou jogando esse jogo de dia pelo cagaço que eu tenho. Come over here. Olha só. A Rebeca. Rebecca. Oxi. Tá me chamando, né? Rebecca. Aí. Rebecca. Cara, eu vou te ignorar, mano. Só que eu preciso ir até lá. Rebecca. Come Cê- over here. Não. Why aren't you coming? Porque... uma coisa que é interessante também é que... Why aren't you coming? calma, deixa eu falar com a galera. Este é um fator interessante também sobre a questão da percepção, identificação... coming? Tá, vamos lá e depois eu falo sobre isso. Come over here. Oi. Na verdade, quase eu tomando sustão. Tá. A senhora que eu atendi logo no começo do tutorial veio pra cima de mim. Tá. Qual é o nome dela mesmo? Ah, não dei pra... dá pra interagir aqui. Mas estão falando agora sobre o que eu ia falar, mas a Rebeca, eu mesmo, estava me chamando. Quando você está no outro plano, você muitas vezes tem a capacidade de modular a sua aparência de acordo com a sua necessidade, o seu fator mental e diversos outros fatores. Tanto que quando a gente faz trabalho de resgate de espíritos que estão sofrendo, muitas vezes eles declaram dor, dor de queimadura, dor de afogamento, sufocamento, dor nos olhos. E a partir do nosso pensamento, a nossa vontade gera uma energia plasmática que consegue convencer o espírito que algo está acontecendo, e com isso a gente consegue retirar a percepção que ele tem em relação àquilo. Obviamente, dependendo do nível de dor, do nível de necessidade, precisa ser alguma coisa um pouco mais profunda, mas
como o pensamento ele modula essa capacidade, e essa capacidade tem diretamente relacionado à sua percepção e autopercepção, ter alguém que consegue se passar por outra pessoa é muito, muito fácil. Tem uma passagem trazida na história de Chico Xavier, que ele era mentorado pelo Emmanuel, um espírito de luz, e que ele escutava as mensagens de Emmanuel. E o Emmanuel disse para ele que, devido à missão que ele tinha na Terra, muitos espíritos negativos chegariam a ele. E muitos deles conseguiriam meio que fazer com que a voz fosse igual, a energia fosse igual, a aparência fosse igual. Aí ele pergunta se ele pode tanto mimetizar, como que eu vou saber se é você ou não? Aí ele responde: se ele não disser coisas que eu digo, se ele não mostrar-se que realmente é um conhecedor da luz, ignora. Então, espíritos terem a capacidade de modular voz, percepção da realidade, distorção da percepção, é algo extremamente comum, como foi mostrado aqui. Então, realmente faz muito sentido. Vamos lá, senhor Maurício. Você já foi embalsamado bonitinho. Estou puxando você de costas. O que é uma merda? Toda vez que trava o comando, eu fui que nem um idiota, mas deve ser demônio. Será? É a senhora... Tá, é a senhora que eu vi. Acho que eu vou começar por ela quando eu conseguir tirar Rebecca? Rebecca? Rebecca, come here. Get over to Grandma. ênfase. Mom. O vaso que eu derrubei. Mostra que tem alguma coisa estranha. Se nem tudo fosse estranho, mas... Vamos lá.
fazer alguma coisa lá. You stupid bitch. Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here. Lifeless. Worthless. It's me! Tá. Por enquanto, essa rabiscada dá círculo, 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 círculo. Alguma coisa. Não parece estar estranho. Pelo menos não por enquanto. Eu vou até... Caso... Tô... Na frente. Mas é isso. Essa é a imagem que apareceu. Então... Por enquanto... Não tá estranho. Só simplesmente... Um pouco bizarro. Mas nada de especial. O demônio... Preciso fechar todas as portas. Quando a gente está vivo, nós temos diversas camadas que bloqueiam a nossa mente. Tanto que existe uma premissa que fala sobre o véu do esquecimento. O véu do esquecimento basicamente seria tudo que você fez em vidas passadas é esquecido, pelo menos conscientemente, né? O seu cérebro biológico não lembra disso, para que você tenha novas experiências. Mas, lá no fundo, a sua alma sabe. Seria meio que aquela mensagem do subconsciente dizendo o que é certo, o que é errado, a partir de algumas percepções e vivências suas próprias. Mas quando você interage com um espírito, ele meio que não tem essas barreiras. Tipo, tem, só que é menos. Então, ele pode, a partir das suas inseguranças, seus medos e tudo mais, essa faz com que você se aproxime energeticamente do ser, fazendo com que assim que ele consiga ter uma interação um pouco mais forte com você. Então, tá. Ai, meu cacete. Esse é o corpo porque ele disse que quanto mais próximo, coisas acontecem. Primeiro porque essa senhora, ela já interagiu com a gente, né? Já apareceu, já sabe do meu passado. Se não sabe do meu passado, tem essa questão que eu falei de adentrar no meu subconsciente, ou pelo menos das minhas memórias que se assemelham com ela parcialmente, fazendo com que ela permita essas interações. Então, pessoal, por enquanto, agora que acabou de dar esse salvamento automático, eu vou dar uma pausa no vídeo agora, meio que já deu aqui, pelo menos nas minhas gravações, já deu pelo menos uns 40 minutos. Eu acho que
Para não ficar vídeos de 1 hora, algo que vocês possam ir consumindo aos pouquinhos, eu vou dar uma pausa agora, que tem nessa parte de salvamento, para que a gente consiga evoluir junto e com isso entender algumas coisas. Então, de uma forma geral, quando a gente fala sobre parte narrativa dos acontecimentos até então, você percebe que tem tanto esse Doom Clock, percebe essas interações com os fatores conscientes do medo e os fatores inconscientes do medo. Tem essa ideia tanto das capacidades intrínsecas do demônio e o quanto isso pode se relacionar. Existe também a proposta de conectar e desconectar com coisas passadas. Existe a ideia de sistema mágico com as runas em relação com os demônios. É muito comum, tanto que em O Nome do Vento fala sobre o verdadeiro nome das coisas, tanto que até mesmo no livro de Salomão, para você expurgar o demônio, você precisa saber o nome verdadeiro para que isso seja expurgado. Então acredito que também tem essa relação forte trazida aqui também nesse jogo. Então você percebe que para a construção narrativa do medo, da angústia, do mistério, você precisa gerar não apenas ambiente, mas sim engatilhar medos reais, psicológicos, biológicos, para que assim a pessoa, ao adentrar mais profundamente em todas essas relações, consiga ter uma ambientação um pouco mais forte, um pouco mais pesada da situação. Por enquanto, como vocês podem ter visto aqui, turnos não foram concluídos, vezes não foram possuídas, demônios não foram banidos, mas um corpo foi embalsamado para que vocês consigam ver certinho a evolução que nós estamos fazendo aqui. Se você chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado, trazendo com todas as experiências, obviamente com os tipos de possessão e alguns demônios que forem saindo. Posso também trazer algumas experiências pessoais que tive com expulsões de demônios mais leves e alguns mais pesados, também alguns que a minha família expulsou que são bem mais pesados, precisando de uma equipe um pouco maior para conseguir fazer essa situação. A gente vai encaminhando até o final do jogo, zerando qualquer final, e assim a gente vai conseguir trazendo elementos narrativos, religiosos, medos psicológicos, biológicos e médicos, para que a gente consiga trazer maior experiência e você consiga puxar o máximo que você puder desse jogo. Use e abude das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!